Oi pessoal, tudo bem? Boa tarde. Eu sou Miguel, para quem não me conhece, eu não se esqueceu que sou Miguel, porque eu venho só de vez em quando, mas estava comentando aqui com a Luciene que é preciso vir mais vezes, se dedicar, né, ao nosso trabalho voluntário e necessário, porque somos espíritas, somos cristãos e fora da caridade na salvação. Caridade, né, a mediunidade é de graça, e de graça nós temos que nos doar para ela, porque essa é uma missão que a gente recebe, né, de boa vontade na nossa reencarnação. Então, já convidando para que a gente feche os olhos, vamos rezar juntos, né, ao nosso Deus Criador, ao nosso Pai, para que Ele nos ajude a atravessarmos a transição planetária de forma consciente, como a fé que Jesus pediu aos apóstolos na tempestade, quando eles apavorados no fundo do barco, inseguros que estavam, tiveram um pouco de medo e desconfiança da força e do vigor de Jesus, que mandou acalmar os ventos simplesmente com a sua palavra. Jesus que veio para nos ajudar a passar essa tempestade, nos deixou muitos símbolos e nós te pedimos, Pai, que as nossas emoções estejam equilibradas de acordo com a fé que tu gostaria que tivéssemos. Esteja conosco, seja feita a tua vontade, que assim seja. Eu escolhi para falar sobre o significado da fé por uma questão de palavras, né? Por uma questão de colocarmos as palavras de acordo com o nosso comportamento, o nosso dia a dia, né? Isso, sendo a doutrina espírita uma filosofia, como toda religião tem a sua filosofia, filosofia, ciência, né, e religião, o espiritismo, e uma prática da filosofia já desde os tempos de Sócrates, e está também no Evangelho, está no Livro dos Espíritos, está na obra de Allan Kardec, acordar o que são os termos, as palavras, porque o que é fé para uma pessoa, o significado disso para outra pode não ser a mesma. Porque ela tem cultura diferente, porque ela tem visões diferentes, porque ela tem experiências diferentes, porque aqui, como somos espíritas, ela tem reencarnações diferentes. Então nós temos que simplificar, né, o diálogo espírita, e não é um debate, porque não há confronto com ninguém no espiritismo, não está confrontando o materialismo. O espiritismo não está confrontando outras religiões. O espiritismo não está querendo impor a reencarnação e a crença e a fé a outras pessoas, senão aquelas que vêm até o espiritismo e buscam um consolo, porque Jesus assim disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, aqueles que vierem a mim, né, terão consolo, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. E a fé raciocinada também está no Evangelho, falando sobre essa questão, porque nós muitas vezes achamos que temos o suficiente para que as energias morais nos levem até o final da existência física, sofrendo como um bom cristão. Mas isso nem sempre acontece. O bom cristão é aquele que ri quando não é reconhecido, quando São Francisco, que voltou do Oriente após ir tentado acalmar uma guerra inquisitória no Império Turco, e o mosteiro que ele mesmo construiu não o reconheceu, porque ele chegou de madrugada e construiu um mosteiro para atender os mendigos e os pobres, e ele, que era o São Francisco com esta visão, né, não foi reconhecido e fecharam a porta porque não tinha lugar de madrugada para novas pessoas. E ele riu. Riu por humildade, porque qualquer um de nós ficaria furioso com, né, já nascente visão franciscana de humildade e de desapego, ver como somos facilmente adaptáveis à distorção da fé. Porque nós facilmente pegamos aquilo que nos convém e colocamos isso, né, diante das nossas dificuldades, achando sempre que podemos negociar
algum nível de angústia com Deus, ou de acontecimentos. Mas Deus não nos impõe nada, nem mesmo a fé. Então não adianta pedir Senhor, Senhor, disse Jesus Cristo, né? Senhor, Senhor, porque aqueles que dizem Senhor, Senhor, desesperadamente e da boca para fora, não sentiram ainda a profundidade de uma fé como a de São Paulo. Eu gosto sempre de repetir, porque para mim é também um dos fenômenos mais importantes de transformação espiritual que nós podemos nos espelhar um dia, não agora, né? Porque já era um espírito amadurecido para isso, já tinha vontade suficiente para fazer uma conversão mais profunda, o que não tem como nós compararmos com a nossa vida, mas que sim fez o caminho de volta no cristianismo, de perseguidor e de assassino para um cristão importante, teórico, prático, explicando bastante positivamente sobre o significado de uma fé igual àqueles que também na arena romana entregavam seus corpos carnais aos leões vorazes e aos soldados sanguinários e a sanha do povo que queria pão e circo, né, para agradar as corrupções dos romanos que enganavam, né, evidentemente, o povo para poder expandir o império de riquezas materiais, sendo que Jesus mesmo disse: não tendes medo daqueles que matam o corpo, porque veio numa era extremamente violenta que não mudou tanto assim. Ainda estamos, mesmo que com algum disfarce de Estado, de proteção, de segurança pública, à mercê da grande violência que faz parte da nossa humanidade. E só para citar isso, né, nós temos cerca de 8 bilhões de pessoas no planeta e mais de 50% disso, muito mais, 70% são pessoas que passam fome, que vivem em condições de pobreza. Não tem violência maior que isso. E essa violência, né, de distribuição de renda não está associada à caridade, ao amor. E se não tivermos fé, achamos mesmo que o planeta não tem saída e que Deus largou a deriva a nossa nave terrena no espaço, no universo. Mas ficando ainda na fé interior, que quando Jesus disse exatamente que aqueles que matam o corpo não podem atingir o espírito, mas o que mata o espírito é a nossa vaidade, a nossa intelectualidade que distorce o significado da verdade, a pressa que está, né, também citada nos evangelhos e também no Velho Testamento, porque Deus não tem pressa para a nossa conversão, para a nossa transformação. Ele quer é que nós aprendamos com a convicção de quem se entrega sem temer ao Deus Criador que está em nós, aquilo que está fora de nós, porque não irá nos atingir nada que seja de dor, de sofrimento, aparentemente insuportável, quando entendemos que tudo passa para o melhor. Entendemos que estamos numa escola bastante rígida e que nesse momento de transição planetária e de pressa real, né? Não tinha TikTok na época do Velho Testamento, para não falar de pressa, porque hoje tudo é 30 segundos, não é? Na música, na literatura, ou tudo é superficialidade, tudo é imediatismo. Então quem tem esperança de um mundo melhor, quem tem fé de um mundo melhor, muitas vezes acha que no Espiritismo existe comodismo e não conformidade, e não resignação. Então é diferente. Comodismo é eu não fazer nada. E a gente não pode realmente, né, dirigir um planeta, nós, que está rodando em torno do Sol no universo. Não temos esse poder, mas temos o poder de fazer a nossa transformação interior, que já vai transformar o nosso interior, vai começar a agir no nosso corpo físico, vai começar a agir no nosso quarto, na nossa cozinha, na nossa sala, vai começar a agir com as pessoas com quem eu me relaciono. Claro que a gente vai errar, mas vai começar a agir. Você vai começar a fazer o moinho girar, e detalhes pequenos de coisas boas que a gente comece a emanar. O tom de voz, tenho feito essa experiência, buscando o esforço da paciência, como muda na relação com as pessoas. E eu falo isso porque eu estou completando 20 anos de casado, o ano que vem, esse ano são 19.
E às vezes, né, na pressa você responde mal, mas com uma intenção boa, só que a pessoa não vai entender a intenção, ela vai entender o tom do verbo, alto, baixo. Então, às vezes, é preciso baixar um pouquinho mais, falar um pouquinho mais calmamente, ter um pouquinho mais de paciência. A pessoa, muitas vezes, você já repetiu 4, 5 vezes a mesma coisa, às vezes a outra pessoa não está nem ouvindo, às vezes a pessoa não dá atenção por causa de outras coisas, e você está envolvido numa rede de relacionamentos. Isso serve não só para o casamento, mas para tudo, né? A nossa impaciência vai ficando para trás. Nós achamos que nada que a paciência constrói tem vigor. Nada que a paciência coloca na realidade dos nossos dias tem utilidade, sendo que nós vemos passar por atropelo, né? O soldado romano que passa com a biga por cima do povo, né? Ou o carro de luxo que passa, né, sem olhar para os lados, a fome que cai, né? E por isso Jesus falava sobre os pobres, sobre os aflitos, né? Deixai vir a mim, né? Porque ele dizia sempre que haveria consolo para isso. Mas não sem choro e ranger de dentes devido à nossa teimosia espiritual em insistirmos em andar para trás. Porque quem não anda para frente anda para trás. O universo, ele não para. A vida é movimento. O espírito pode estacionar séculos. Séculos na ação negativa, que eu acho que não é o nosso caso, felizmente, mas já foi, podemos ter certeza, porque nós subordinados à lei da semeadura, causa e efeito, estamos, então, com o apontamento no Evangelho de que as causas anteriores das aflições explicam o sofrimento que nós não encontramos nessa vida. Mas para isso eu preciso raciocinar sobre essa questão e não aceitar cegamente. Eu preciso pensar a lógica de que está nas causas anteriores da aflição a reencarnação. Eu preciso entender que São Paulo já falava do corpo incorruptível, que é o perispírito que Allan Kardec colocou, e que este corpo imperecível é o verdadeiro corpo. Ele enxergava, ele conseguiu intuir isso e nos trouxe, portanto, a visão de que a vida após o corpo de carne continua e continua exatamente de acordo com aquilo que nós já conquistamos, a vibração que nós estamos, cada um segundo suas obras, cada um segundo o seu merecimento e acréscimos de misericórdia de Deus e assim por diante. Mas eu vendo, né, a necessidade que o mundo vive de aplacar as suas angústias através não apenas da crítica, porque a crítica constrói pouco se não apresenta uma solução, amigos, conhecidos, parentes, buscando em outras religiões, buscando negar, né, a existência de Deus, porque não vem solução imediata, e outros, né, no conforto, talvez, das lutas que tiveram, do merecimento material que conquistaram, achando que não precisam de fé. Porque a fé só serve, né, a esperança só serve para quem precisa de consolo. Né? É óbvio, mas as pessoas não pensam isso. Eu não preciso de consolo. Eu me fecho no meu imediatismo, esperando a morte chegar, como dizia o Raul Seixas, né? E independente, né, do que aconteça, tudo vai acabar no nada, e a impunidade fica consagrada, inclusive, nesse sentido, né? Alimento a corrupção, alimento, né, o materialismo, alimenta o planeta cheio de problemas de maldade, de pessoas que não sabem o que fazem, como disse Jesus, prejudicando o semelhante, prejudicando o próximo de todas as formas possíveis, sendo que a lei universal de amor e de felicidade é fazer ao próximo o que dele nós gostaríamos de receber. E como diz o Dr. Paulo Fructuoso, sem perdão não tem evolução. Primeira coisa, porque se você não perdoa, você não se livra, né, da conveniência da desforra. E a oportunidade da desforra sempre chega. E aí a desforra acaba gerando um novo ciclo de violência. E a violência, em todos os sentidos, acaba sendo um ciclo vicioso que nos causa dores e sofrimentos constantes, que nós perdemos, então, a graça e o prazer de viver. A encarnação não é um balde que nós mergulhamos a cabeça sufocantemente para nos torturar, como fazem os torturadores, para depois confessarmos os nossos pecados a Deus e ganharmos alforria.
Isso é escravidão cruel. E Deus é bom, ensina o Espiritismo, e nós podemos senti-lo nas nossas vidas, nas nossas existências, quando recomeçamos tantas vezes, todos os dias. E como diz também, não é? Muita gente que conhece o Espiritismo e também a espiritualidade, o Wagner Borges, por exemplo, que é uma pessoa que fala muito bem sobre espiritualidade, espiritismo, e que diz que mesmo sendo imperfeitos, o nosso dia ele vai oscilar. Como a bateria do celular, uma hora ela vai estar 100%, uma hora ela vai estar 50%, né? Então o meu melhor, que seja 70% da minha vibração mais alta, é um vislumbre do que eu posso vir a ser. E esse vislumbre do que eu posso vir a ser me dá esperança de que com a imortalidade da alma eu vou ter sempre esse desejo, alegria e vontade de viver. Não vou me entregar ao desconforto deprimente de me omitir aos deveres que a vida me traz. Seja ele qual for, de alimentar o gato, né, ou de decidir, né, que hora eu vou levantar para levar minha filha para a escola, ou não, né, ou de que hora eu vou tomar banho, cuidar do corpo e do espírito, que hora eu vou ter que trabalhar para ganhar o pão com o suor do próprio rosto, que hora eu vou fazer a caridade, né, de ligar para aquela pessoa que precisa, né, um pouco mais da minha atenção, que hora eu vou cumprir o meu dever de dar amor às pessoas que me deram o corpo físico, independente dos seus problemas e das suas problemáticas emocionais, como todos nós temos problemas de família. Então o significado da fé está em tudo isso. Não é simplesmente, não, eu tenho fé, eu acredito que Deus existe, né? Mas no íntimo a gente sabe, mas onde é que ele está? Eu tenho fé, eu acredito que a vida continua, mas será que eu sei mesmo que quando eu estou diante de uma dificuldade, e até o Chico Xavier passou por isso, a gente não precisa aqui também ficar fazendo minha culpa e achando que fingir uma convicção que nós não temos vai nos ajudar a tê-la. Fingir uma fé que nós não temos não vai resolver nosso problema. Então, é preciso perguntar. Um amigo meu disse, tenho até vergonha de perguntar sobre a virgindade de Nossa Senhora um dia, porque ele achou que estava cometendo um pecado. Eu não vou entrar nessa questão, porque isso é muito polêmico, mas eu disse, não, perguntar é necessário, filosoficamente, inclusive, né? Perguntar, desde que a intenção seja boa, não seja farisaica, igual aqueles que perguntavam sabendo respostas e que Jesus dizia, mas tu é doutor da lei e não sabe que a reencarnação existe? Jesus aceitava qualquer pergunta vinda do coração puro e tinha resposta. Buscai primeiramente o reino de Deus e o resto vos será dado por acréscimo. Amar ao próximo como a si mesmo. E quando falava sobre reencarnação e explicava, não é? A reencarnação que está no Velho Testamento, está nas escrituras dos hebreus, está no Sinédrio, naquelas papiros que a gente vê nos filmes, que eles retrataram muito bem, e eles esconderam por motivos filosóficos da religião, mas sabiam que existia a reencarnação porque estava comprovado, inclusive, com a reencarnação profética e com testes, não é? Se não tinha ciência, se não tinha como a máquina para fotografar, hoje mesmo nós vemos na internet também casos de pessoas que lembram as vidas passadas, que citam que estiveram em tal lugar e têm segredos que Jesus permite, que Deus permite que isso aconteça, para que as pessoas saibam, não tem como essa pessoa não ser um espírito reencarnado. Achavam, né, que João Batista, achavam que Jesus era, né, o profeta, e Jesus disse, não, o profeta Elias, esperado pela Bíblia. Como né, o Jesus poderia ser João Batista sem a crença na reencarnação? Se esperavam a volta do profeta e perguntaram para Jesus se ele era o Elias, como é que eles não acreditavam na reencarnação? E Jesus disse, não, é isso que o profeta já veio e vocês não reconheceram, que era o João Batista, que foi decapitado por causa da Salomé. Então havia a crença na reencarnação. E quando Jesus explicava para o povo, e essa foi a irritação dos sacerdotes da época, porque Jesus colocava a luz da reencarnação e da fé raciocinada, né, para que todos se iluminassem, né, eu não sei dizer a candeia, né, eu não sei exatamente dizer como é que está escrito aqui, mas é isso, a luz da verdade, né? Então eu explicava para o povo aquilo que eles mantinham em segredo. Sabiam da reencarnação, esperavam a reencarnação do profeta, do Elias, e negavam para o povo a esperança de que eles também poderiam, né, ter essa esperança de reencarnação.
E Jesus explicando, o fariseu, para confundi-lo, disse, né, mas Jesus, como pode um homem velho nascer novamente? Ele por acaso tem que voltar ao ventre da sua mãe? E Jesus sabia, na época como hoje, a gente não vai poder cientificamente explicar o fenômeno sem confundir. Porque tem muita gente querendo criar confusão justamente se apegando a essa minúcia, sendo que está comprovada a reencarnação. Cientificamente a ciência não sabe ainda, além do código genético, onde está a vida. Os maiores cientistas não sabem onde está a vida. Então é uma fé raciocinada filosoficamente, não é cega. Porque a reencarnação é comprovada por fatos mediúnicos, espirituais que acontecem e nos dão a certeza da sua existência. E na época também, Deus não queria que as pessoas ficassem à mercê disso. Então Jesus respondeu, tu é doutor da lei, não sabe isso? Era uma pergunta mal intencionada. Era uma pergunta que queria desacreditar Jesus, como se faz muito na política, de desacreditar o adversário, desmoralizá-lo. Porque se eles tivessem, né, todos os seus segredos revelados, que poder eles teriam, né? Dos vendilhões do templo que estavam lá pagando impostos, né, dos seus sacrifícios, que Jesus muito, né, sabiamente mostrou exatamente aquilo que precisa ser combatido ainda hoje, é dar de graça o que de graça recebestes. Se eu recebo a vida de Deus, se eu recebo a inspiração de Deus, como eu posso cobrar para ajudar o meu irmão? Como é que eu posso, se você é meu irmão, como eu posso, né, e está precisando, né, do meu amor, como é que eu posso cobrar? Isso não é amor. Amor não é negócio. A mediunidade é um sexto sentido que vem ao desenvolvimento popularizado hoje em dia através também da doutrina espírita codificada, ou seja, tudo isso que estava ao redor na aura da Terra acontecendo em pontos específicos, com espíritos mais ou menos evoluídos, acontecia num lugar, acontecia no outro. A determinação de Jesus como a terceira revelação foi que encarnasse uma pessoa capaz de organizar tudo isso com simplicidade e tornasse isso acessível a todos nós. Hoje acontece ao contrário. Então as pessoas criaram um monte de nomes bonitos e de ciências terapêuticas que são respeitáveis nos seus âmbitos, mas que não explicam para nós aqui, né? Nem vou dizer nome, mas símbolo de mentalização, como os magos, os egípcios usavam, né? Não precisa para tomar um passe, para ter amor no coração, além da fé e da boa vontade de dar. Eu não preciso, para oferecer um copo d'água para o meu irmão, explicar a molécula da água, o fenômeno da evaporação, como se faz a chuva. Simplesmente eu só quero água. Isso depois eu posso até aprender. Ah, mas aí eu vou ter que cobrar. Então você vai, né, para um lado e eu vou para o outro, porque então o falso profeta promete desse jeito, que é um lobo em pele de ovelha, com as terapias integrativas cobradas, usando o espiritismo, e outros evangelhos que dizem que tem lugar limitado no céu somente para uns e outros, né, ficarão no inferno para sempre. E outros que ainda, né, sabendo, como os fariseus, dessa questão, porque se estuda a teologia com profundidade em todos os lugares do planeta, não há nada que não seja oculto, e com toda a quantidade, mais de 500 livros espíritas, será que ainda temos o mistério da fé? Será que ainda uma outra religião seria privilegiada por Deus para receber o benefício, né, da certeza de que esse mundo que nós vivemos aqui é uma pálida réplica do mundo espiritual, que tem instituições, que nós vamos ter a nossa casa, que nós vamos ter o hospital, que nós vamos ter a caridade infinita, porque os anjos de luz, que são muito maiores do que nós, que são colaboradores de Deus e são coordenados por Jesus, que foi a luz do mundo e é a luz do mundo, vão nos buscar um inferno mais profundo, num umbral mais profundo. Allan Kardec também desmistificou as penas eternas no livro Céu e o Inferno, que aqui está, inclusive, né? Quem quiser lê-lo e estudá-lo, ele tem 150 anos, mas ele está muito bem atualizado. Não existe penas eternas. Se Jesus falou, nenhuma ovelha se perderá, como depois de 300 anos eu vou aceitar sendo um cristão e colocar, né, que alguns vão para o inferno e lá ficarão, né, indeterminadamente? Não existe, inclusive, uma força igual a de Deus competindo no universo, nesse pensamento binário que nós nos acostumamos a ter pela falta de filosofia, de relativizar algumas questões, de observar o significado da fé
também é individual, eu não posso julgar por causa disso, porque na mesma medida que eu julgar o meu irmão, eu serei julgado, porque eu não posso ver o cisco no olho do meu irmão quando eu estou obscurecido por uma trave, como disse Jesus, dizendo que a evolução é individual, no sentido de eu desprender-me dos meus rancores, dos meus ressentimentos, de saber onde é que eu preciso perdoar, mas também é coletiva quando fala de amor e caridade e humildade. Isso está além do tempo, isso está além, inclusive, do espaço, isso vai além de um planeta de provas e expiações que é o nosso para a regeneração, porque vale para o mundo primitivo e vale para o mundo angelical. E que nos dá a satisfação de termos o presente. Porque se eu tenho um presente, será que eu vou ficar pensando exatamente que eu só vou ser feliz no futuro por estar vivo? Se nós já ficamos milhares e milhares de anos passando do reino mineral para o reino vegetal, para o reino animal, para nos tornarmos embriões de seres conscienciais, as mônadas, virarmos humanos, aprendermos as noções de responsabilidade, nos divertirmos com isso até um certo tempo, usarmos depois o nosso livre-arbítrio erradamente para sofrer infinitamente, e para depois, numa conversão somente como a de São Paulo, sem outra possibilidade, né? Como se Deus privilegiasse São Paulo, São Francisco, e nós aqui, né, menos intelectualizados, menos santos, estivéssemos no inferno para sempre, sem resgatar o prazer desse processo evolutivo, sem resgatar o fato de que a imperfeição ela não é um fardo desde que eu saiba como me tornar perfectível. O músico, ele não sabe tocar, mas ele tem a música. Então ele está lá pequenininho, igual ao Beethoven, igual ao Mozart, e eles têm a música. Beethoven compunha sem ouvir os sons, porque ele tinha música na alma. Ele ficou surdo, como se sabe, e fez a 9ª Sinfonia surdo, porque a música estava no espírito. Então aquela imperfeição física, claro que era, né, uma angústia, mas não impediu a beleza do seu espírito. Então nós vamos ter, claro, que um conflito com a imperfeição, com o sofrimento, justamente para transformar. Assim como nós temos na escultura, que hoje quase não se faz tanto quanto se fez, porque nós vivemos épocas difíceis, né? Mas como o Aleijadinho, em Minas Gerais, né? Como Miguel Ângelo, aliás, né, o Espiritismo fala que o Miguel Ângelo e o Aleijadinho eram a mesma alma, que era inclusive um escultor grego chamado Fídias, que já vinha de outras e outras encarnações com o seu orgulho. Miguel Ângelo era conhecido por ter quebrado o nariz, né, do Bonerose, né, de quebrado o nariz do seu assessor, de brigar com o Papa. Morreu intoxicado pelas tintas, mas era muito arrogante, muito orgulhoso. E reencarnou, tinha lepra o Aleijadinho. Mas pegava uma pedra bruta e dali tirava uma estátua que só faltava falar na visão. E não falava porque ninguém vai fazer a vida a não ser Deus. Por mais perfeita que seja a inteligência artificial, a robótica, as técnicas de clonagem, inclusive, né, que já existem há muito tempo, outro ser humano, a clonagem, aliás, já existe no útero de uma mãe que nasce, porque a partir de determinado momento 2 células se replicam em milhares de células, e podem sair 2 corpos iguais, mas 2 almas diferentes. E 2 almas diferentes, inclusive, nos gêmeos chipófagos, podem ocupar o mesmo corpo, com 2 cabeças, grudados, por causa do ódio, das reencarnações. Quem é que explica isso na ciência? Ninguém. Então a ciência que o Espiritismo traz é a ciência de que a reencarnação, a lei de causa e efeito, é um fato comprovado cientificamente, pelas pesquisas, e cada dia mais, né, além da física, física quântica e outras visões que nós iremos desenvolver, nos trarão a bênção de termos contato com esta frequência espiritual, que logo, logo também está prestes a ser descoberto pela tecnologia, esta frequência, esta luz. A gente acha muitas vezes, não é, que o fantasma do futuro é a nossa única esperança. Nós só vemos, muitas vezes, por negativismo que estamos acostumados, porque fomos acostumados. Não é por acaso, aliás, né, fomos acostumados a crer pelo medo. Não é por acaso que nós estamos lentos ainda, lentos, inclusive, para nos entregar completamente à felicidade da imortalidade da alma.
Não é por acaso que esta dúvida ainda, né, nos afeta, porque nós tememos que algum decreto sacerdotal venha e amanhã revogue e proíba, e nos queime nas fogueiras, e que nós passemos a denunciar os nossos vizinhos, como fizemos na Inquisição, com medo de sermos nós próprios queimados nas fogueiras, porque nós passamos mais de 1000 anos reencarnando neste meio, como cristãos acomodados pelo mistério da fé, sem fazer o nosso papel ético e moral e comprando indulgência, se possível, não é? Ou nos revoltando, negando a existência de Deus, mas comprando com todos os tipos, né, de corrupção o perdão, dado por homens que não são santos, né? Aliás, profunda corrupção. Não existe possibilidade de alguém ter contato único com Deus, que Ele cada vez nos mostra mais a sua grandeza e a sua profundidade, e a sua largura, sou raso, largo e profundo, e sou infinito, de que nós precisamos ficar à borda disso para não nos afogarmos também na questão, não é, do medo de que isso nos perca em sentido de razão. Se eu quiser explicar a grandeza de Deus, eu não tenderei da maneira prática, com as emoções que nós somos limitados a sentir, justamente para que isso se contenha no presente necessário. Se eu só tenho condições de dar um passo, que eu só dei aquele passo. Porque eu não posso, né, dar o passo maior que as pernas, diz o ditado, né? E assim é que nós vamos evoluir. Se um átomo se transforma num anjo, num planeta angelical e fora do tempo e do espaço no infinito, como eu posso também ter ciúmes? Se dentro do meu próprio organismo existem seres em evolução que vão se tornar anjos, as bactérias do nosso intestino são seres vivos, um vírus que nos afete, né, que vai se transformando, né, à medida que ele tem um impulso, ele tem uma atração divina que vai se transformando. Então eu tenho ciúmes do que, a não ser que eu tenha preguiça espiritual para abrir mão do medo e conversar com o Deus interior de uma maneira honesta, para que eu possa, então, me livrar dos ciúmes. Aquele mesmo de Caim e Abel, aquele mesmo que nós vimos, né, naquela inveja toda que nós vimos seguindo, dos fariseus que queriam acabar com Jesus, dos poderosos da época de Jesus que diziam, né, para ele próprio que ele não poderia ter autoridade nenhuma, e Jesus dizia que a autoridade dele vinha de Deus e não dos homens, que era para dar a César o que é de César, os ciúmes dos milagres que Jesus fazia e outros não faziam na sua própria família, quando ele foi lá na sua cidade natal falar sobre as Escrituras, e falou certamente, né, sobre a reencarnação. E foi até a beira, né, do precipício condenado, e simplesmente porque ele não quis. Ele disse, eu vou sair do mundo, mas não hoje. E todo mundo ficou paralisado. Por que não empurraram ele naquele momento? Se ele foi apedrejado, se ele foi preso e não reagiu? Porque ele disse também para aqueles que apedrejavam, aqueles que tivessem pecados, que atire a primeira pedra. Então a nossa consciência é o nosso guia. A consciência infinita de Deus está na pedra, está na planta, está no anjo, e transitoriamente está em nós, porque nós vamos evoluir infinitamente, sempre, com mais ou menos necessidade de velocidade, de acordo com a nossa vontade, de acordo com o nosso desejo, mas para evoluir é preciso ter fé, de que podemos nos transformar para melhor quando queremos, renunciando aquilo que é ruim em nós e recomeçando com ferro e fogo, se necessário, mas na certeza de que nenhuma ovelha se perderá. É esse, então, para concluir, o significado da fé como ferramenta de transformação. Caso contrário, ela é simplesmente uma utilidade de ilusão. Se eu digo que tudo vai passar, mas não colaboro para o progresso, eu estou me iludindo, eu estou delegando, né, a minha responsabilidade para o outro. Se eu digo que tudo vai passar, mas no fundo eu não acredito, né? Se eu digo que tudo vai passar, mas eu não espero o melhor, eu não tenho fé. Eu tenho uma autoilusão, eu estou repetindo aquilo, né, como uma convicção. Porque se eu digo que vai passar, mas me desespero, como eu citei o Chico Xavier, que foi repreendido por Emmanuel quando o avião entrou em turbulência, né, e ele começou a gritar porque ele ia morrer, né, e o próprio Divaldo Franco também, que foi convidado a fazer uma palestra
e estava com 95%, né, de gripe. Ele disse, eu estou quase morrendo, né, disse a Joana de Ângeles para ele. Eu já estou morta. Vai. Né, porque ela pareceu um espírito, né? Ele estava com gripe, aquela coisa toda. Então a morte não existe, mas se até esses grandes, né, médiuns evidentes que tiveram suas angústias, nós não somos melhores que eles, até porque, né, é raro a clarividência. Não é qualquer um que vê, não é qualquer um que consegue esse contato tão claro com os espíritos. Nós somos espíritas, achamos com certeza. Então é claro que eu não vou ser feliz na hora da tristeza do outro. Mas intimamente eu sei que eu vou chegar onde é necessário que eu chegue, aonde Deus permite que eu chegue. E hoje Ele permitiu estar aqui, graças à sua boa vontade. Permitiu que nós nos recuperemos através da oração pelo nosso planeta. Que nós pudéssemos doar um pouquinho que seja do nosso fluido, do nosso ectoplasma, das nossas intenções aos nossos irmãos necessitados, e que nós pudéssemos juntos melhorar um pouquinho da nossa fé. Então, com a permissão de Deus, nós gostaríamos de canalizar esta energia também para outros tantos necessitados, nos livros de radiação que aqui se encontram, naqueles que estão distantes desta consolação tão bonita que Chico Xavier se dedicou com tamanha inteligência e amor, e que outros tantos que deixam suas colaborações possam continuar. Porque o mundo passa por retalhos de medo, mas o espírita não tem mais esse direito. Sim, de amplificar a fé. E por isso te pedimos, Senhor, que a nossa fé seja exemplificada pela humildade de Jesus, ao qual nós gostaríamos de nos aproximar mais e melhor a cada dia que passa. Que seja feita a tua vontade e que assim seja. Obrigado.